Shalom, pessoal! Dia 24 de março. Vamos lá. Alinhe as suas expectativas. Vocês estão entrando na live, nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do nosso devocional do dia de hoje. Quem tem 5 pães e 2 peixes? Mateus 14, verso 17. Vamos para a mensagem. Quando enfrentamos momentos de desafio e as nossas forças parecem esgotadas, é importante olhar para as nossas expectativas. Muitas vezes, no meio de um projeto, casamento, ministério ou até mesmo na nossa caminhada espiritual, percebemos que as coisas não estão saindo como planejado. Isso nos leva a um ponto de realinhamento, em que precisamos rever as nossas expectativas e buscar nossas formas de avançar. Jesus, em várias ocasiões, precisou realinhar as expectativas dos seus discípulos, seja atravessando um rio, enfrentando tempestades ou alimentando multidões. Ele sabia que o importante era ajustar a visão e seguir em frente. Talvez hoje você precise reunir a sua equipe, a sua família ou apenas refletir sozinho, a fim de rever onde você está colocando as suas energias. Alinhar as expectativas é necessário para que possamos avançar com humildade e sabedoria. Seja no relacionamento, no trabalho ou no ministério, o realinhamento nos ajuda a identificar onde precisamos melhorar e continuar. Miriam e Arão, por exemplo, criticaram Moisés e, por isso, o povo teve que parar a sua caminhada. Relacionamentos que estão desalinhados podem atrasar os nossos planos. Busque realinhar a sua vida e caminhe na direção correta. É hora de rever as suas contas, analisar onde está gastando a sua energia e fazer os ajustes necessários. Talvez no início os resultados esperados fossem outros, mas o realinhamento é essencial para ajustar o curso. Seja humilde para reconhecer onde as expectativas precisam mudar e siga com sabedoria, colocando sua energia no lugar certo. Amém? Então aqui o nosso devocional fala para nós realinhar as nossas expectativas, fazer uma análise geral de como está o nosso dia a dia, nosso ano, como foi nosso ano, enfim, o realinhamento. Mas realinhamento com quem? Com o Senhor. Ver onde está, como está a gravidade dos nossos negócios, dos nossos sonhos, que nós almejamos. Então é fazer um realinhamento com Ele. Se nós estamos saindo fora da rota, temos que entrar na rota. Então é realinhar o relacionamento, porque só Ele que vai nos sustentar e alimentar. Então faça uma análise. Se você está precisando de ajuda, peça para Ele. Se está precisando de ajuda no seu trabalho, alguma situação que está desafiadora lá, na sua família, nos seus negócios, peça para Ele que Ele vai dar as estratégias e sabedoria para você avançar. Amém? Por gentileza, vocês que estão na live, compartilhe com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa palavra. E eu quero agora que vocês, por gentileza, fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional de hoje. Senhor, ajude-me a realinhar as minhas expectativas com a sua vontade. Dê-me a sabedoria para ajustar o meu caminho e a humildade para aceitar as mudanças necessárias. Que eu possa ser guiado pela sua mão em todas as áreas da minha vida. Amém. Olá.
na nossa oração. Pode abrir os olhos. Dá sabedoria para ajustar o caminho e a humildade para aceitar as mudanças necessárias. Às vezes a gente tem que mudar e a gente está resistindo à mudança. Dá as expectativas, com a sua vontade. Realinhar as minhas expectativas com a vontade de quem? A vontade dele. Então procure ele, faça um realinhamento das estratégias que você tem que tomar na sua vida, que ele vai dar. Ele fala para nós lermos aqui Mateus 14, verso 13 a 21. Mateus 13, verso 21, ele fala da multiplicação dos peixes aqui. Desculpa, pessoal, meu nariz está escorrendo, tem que dar uma limpadinha nele. Bem? Ele fala da multiplicação de pães e peixes. Depois vocês leem nas suas Bíblias aí, eu peguei um resumo aqui para nós, dessa explicação desses versículos aí. E fala o que para nós, no devocional nosso, Mateus 14, verso 13 a 21. Ele fala assim, ele relata a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus alimenta uma multidão com pouco. Então vocês sabem que tinha 5 pães e 2 peixes. E com esses 5 pães e 2 peixes, ele alimentou a multidão que estava na beira do mar lá. O que quer dizer isso para nós no dia de hoje? Deus não precisa de muito. Ele precisa do que você tem disponível. O pouco nas mãos certas se torna suficiente e ainda sobra. Mesmo em momentos de escassez. Jesus vê, se compadece e supre. Mostrando que onde parece faltar, Deus faz multiplicar. Às vezes nós estamos só naquela escassez, e assim que a gente procura Ele dá as estratégias de discernimento para nós saber trabalhar com pouco. É só Ele que vai dar essa estratégia para nós, mais ninguém. Muitos de nós já passamos por escassez e ficamos aflitos, não sabendo controlar nossas emoções, não sabendo controlar nós mesmos, a nossa boca. Mas com essa passagem agora, a gente tem que trazer para a nossa vida. Muitos já leram muitas vezes isso aí. Mas agora nós temos que trazer à tona isso aí, que com o que ele faz com o pouco que é para ele se torna muito. E para nós é a mesma coisa. Se nós orarmos, procurarmos mais ele, se humilhar a ele, pedir as estratégias certas para dar conhecimento, discernimento, entendimento e sabedoria para nós, no pouco que nós temos, ele também vai fazer nós multiplicarmos. E só conversa com o Pai para nós sairmos dessa. Muitos saíram. Muitos de nós sabem muitas histórias aí, de muitas pessoas que estavam numa situação, hoje está em outra, melhor ainda. E outros que estão melhor, cada vez mais melhor. E a gente não entende o porquê às vezes. Mas agora a gente pensar em nós, com ele no particular, ele vai dar as estratégias para nós multiplicarmos também. Muitas vezes a gente só vê o outro e esquece de nós. Ah, porque aquele está assim, assado, melhor que eu. Não, não é. Vai na caminhada, vai na palavra. Vai que ele vai te dar as estratégias. Às vezes você está com a visão distorcida, embaçada, ele vai desembaçar seus olhos para ter a visão certa.
Ele vai dar o caminho. Então é isso. Alinhe as suas expectativas. Nosso título de hoje. Mas quem que vai alinhar as expectativas? O Senhor. Na intimidade, você com Ele. Na conversa. Na gratidão, no perdão. Procure Ele. Ore sempre. E as coisas vão realinhar a caminhada. Amém? Então isso é Mateus 14, verso 13 e 21. E a frase final do nosso devocional de hoje é o quê? Alinhar expectativas é fundamental para que possamos avançar com humildade e sabedoria. Às vezes precisa pedir perdão para alguém. E você está carregando essa mágoa. Aí você não consegue avançar. Tudo isso aí, pessoal. Fazer uma revisão com você e ele. Para que ele te dê as estratégias certas. Amém? Então é isso. Devocional dia 24 de março. Fala isso para nós. E lembre sempre da multiplicação dos peixes. Sempre. Leia na Bíblia a multiplicação dos peixes, de pães e peixes. E traga para a nossa vida pessoal. Traga para a nossa vida e faça a reflexão. Qualquer versículo da Bíblia que você lê, traga para a sua vida pessoal. Só que você conversa com o Pai. Antes de ter qualquer decisão, pergunta para ele: Pai, eis-me aqui. Eu devo fazer isso, isso, isso hoje? É certo que eu faço isso aí, isso hoje? Ele vai te dar as estratégias, ele vai te dar a direção. Se ele falar pode ir sem medo. Pode ir sem medo que ele autorizou. Sempre peça para ele. Não tenha vergonha. Peça para ele te dar as estratégias. Ele é o Criador de tudo, ele é o Criador do mundo, ele só quer o nosso coração. E o nosso coração, às vezes, é turrão. A gente não quer abrir o coração. A gente acha que vai ter que abrir o coração para outra pessoa. Não, é para Deus mesmo. Para o Espírito Santo agir. Enfim, é só com ele, no particular. Cada um no seu particular. Eu no meu particular, minha esposa no particular com ela, com ele. Às vezes os dois juntos. No particular, no secreto com o Senhor. Mas a maioria das vezes é cada um, ela no particular dela ou no meu particular. E algumas vezes nós dois juntos, com ele. Que ele vai dar as estratégias. Tenho certeza disso. Às vezes a gente fica muito desesperado, querendo fazer as coisas muito acelerado. Não é assim. Às vezes tem que dar uma parada, uma recuada, para ver qual é o caminho certo. É só ele que vai dar o caminho certo para nós. Amém? Então quero que vocês tenham um dia abençoado, que Deus cubra vocês com a armadura que Ele nos deu, como eu falo em Efésios, da cabeça às plantas dos pés, e que Ele cubra nós, eu e vocês aí, da sua família, com o sangue dele, para que nenhum mal possa entrar, nem na ida e nem na vinda, onde vocês forem. E que vocês, onde for, pessoal, fale para alguém de Deus, leve uma palavra. Não tenha vergonha, abre a boca, porque nós somos a ferramenta que Ele quer. Muitos sabem a Bíblia, mas não estão usando. A igreja, vai na igreja, mas não traz aqui fora. Nós somos a ferramenta de Deus, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele não quer que ninguém sofra nesse mundo. E Ele quer só o nosso coração. Nós entregamos nosso coração para Ele, total, para que nós mudamos de dentro para fora, não de fora para dentro. E a mudança vem. Alguns vão achar meio fora da curva, mas não tem problema. Você tem que saber que você está com Ele. Independente se está fora da curva ou não, você está com Deus, você está com tudo. Cada um cuida da sua vida. Entendeu? Ninguém sabe no particular que você está falando com Deus. Só você sabe. Os outros não precisam saber. A hora que ele vai ver a mudança em você, ele vai querer saber o que está acontecendo. Aí ele vai querer saber.
Enquanto você não tiver mudado, ele vai querer se afastar, ele vai querer fazer tudo. Os seus amigos. A hora que ele vê o resultado em você, ele vai querer saber, nossa, o que está acontecendo, bola? O que está acontecendo com você? Aí todo mundo quer saber. Mas ele não sabe como eu fiz para chegar até aqui. Ninguém sabe. E eu dou o caminho. Falo, ó, o caminho é esse, esse, esse. Tá afim de pagar o preço? Eu tô pagando o preço, tô chegando na caminhada, e aí? Topa ou não? É só Deus para transformar nós. Só Deus, mais ninguém. Mais ninguém. Amém? Então fica aí nosso devocional. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês tiverem na rede social de vocês. Que alguém vai precisar desse devocional aqui. Amém? Fui.